Aleluia. Hoje o Senhor ele vai continuar ministrando as nossas vidas a respeito de sermos testemunhas de Cristo. E como vocês se lembram, nós temos lido o livro de Atos. O Senhor ele tem ministrado ao nosso coração através do livro de Atos. E o Senhor, nas últimas semanas, ele vem ministrando ao meu coração a necessidade de talvez entendermos um pouco mais a respeito do que é e de como sermos essas testemunhas de Cristo. E por isso, então, hoje, nós vamos, sim, com base no texto de Atos, mas nós vamos, na verdade, ir um pouco mais profundo a respeito dessa questão de como sermos testemunhas de Cristo. Amém? Então, para darmos início à palavra dessa manhã, nós vamos voltar ali a Atos no capítulo 1. Vamos ao começo do livro de Atos. Nós vamos a Atos no capítulo 1, versículo 8. É aquele que nós vamos ler. Nessa manhã. E Atos no capítulo 1, o versículo 8, diz assim na minha versão: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Senhor ele tem ministrado ao nosso coração, Ele tem ministrado a nós aquilo que Ele faria através da sua igreja, derramaria o Espírito Santo e trabalharia através da vida daquelas pessoas chamadas igreja, para que elas fossem as suas testemunhas. E aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração a respeito disso é que estas testemunhas, elas operaram e operarão sinais e salvação, levarão a palavra de salvação, passarão por perseguição, mas terão que ter perseverança, e também estas testemunhas, elas devem suprir a necessidade uns dos outros. Mas talvez a gente se pergunte, por que é que o Senhor precisa dessas testemunhas? Qual é o meu papel? Qual é o objetivo disso? E eu quero convidá-los a irem com as suas Bíblias ali no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Mateus 24, o Senhor Jesus, próprio Senhor Jesus ali, descreve a respeito do final dos tempos, os dias do fim. E a partir então do versículo 24, do capítulo 24, a partir do versículo 9, o Senhor Jesus disse o seguinte: então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então o Senhor Jesus, Ele nos diz o seguinte, que haverá um grande avivamento antes da vinda do Senhor Jesus. E esse grande avivamento, essa pregação, essa restauração, esse anúncio do Evangelho, ele precisa ser feito por algumas pessoas. Ele precisa das testemunhas de Cristo. Ele precisa que a igreja venha e anuncie essa palavra às pessoas que viverão esse tempo do fim. O Senhor precisa e quer contar conosco. O Senhor tem nos chamado para sermos essas testemunhas. Para quê? Para anunciarmos a palavra do Senhor a toda criatura, a todas as nações, a todas as pessoas, para que o Senhor possa vir.
E é por isso então que o Senhor ele tem nos chamado e a atenção que nós devemos ser testemunhas de Cristo. Ser igreja hoje em dia, assim como era no passado, não mudou, passa por sermos reconhecidos como cristãos. Devemos ser conhecidos e reconhecidos como cristãos, e por isso nós devemos então parecer com Cristo. Nós precisamos anunciar a Ele. Diz a palavra do Senhor também em 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4, que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O Senhor ama a sua criação. O Senhor ama aqueles que Ele criou. E Ele quer restaurar aquilo que um dia foi submetido ao pecado. Em Romanos no capítulo 8, se eu não me engano, no livro de Romanos, diz que a natureza criada por Deus, ela foi submetida, foi emprisionada por causa do pecado. 8:22? Romanos 8:22 diz que a natureza criada, ela foi subjugada por causa do pecado daqueles a quem o Senhor havia confiado o cuidado dessa natureza. E que ela geme, ela anseia, ela precisa que os filhos de Deus sejam manifestos sobre essa terra. Existe uma necessidade desses filhos de Deus, destas testemunhas de Cristo, se levantarem e agirem. E é por isso que o Senhor, então, Ele tem nos chamado a atenção como igreja a respeito da necessidade de sermos essas testemunhas. E aí, agora eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Nós vimos Jesus falando a respeito do papel que a igreja precisa fazer no tempo do fim. Nós vimos ali, quando o Senhor estabeleceu a igreja, dizendo que seríamos testemunhas, Ele disse que isso precisaria ser feito para que a palavra do Senhor fosse anunciada a todas as pessoas. E nós vamos ler Apocalipse no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6, que diz o seguinte na minha versão: darei poder às minhas duas testemunhas. Vou fazer igual os pastores, repita comigo, testemunhas. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas desejarem. A palavra do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, cita a respeito de duas testemunhas. E o livro de Apocalipse, ele é um livro cheio de figuras. Ele é um livro que é uma profecia. Então, existem coisas que já se cumpriram, outras que não. E para a gente poder entender de fato o que a profecia diz a respeito, só depois que ela se cumprir. Todo o resto é interpretação, é entendimento. Mas nós vemos que aqui, no versículo 4, ele fala que essas duas testemunhas são as duas oliveiras. E essas duas oliveiras, a qual o Senhor se refere aqui nesse texto, são duas oliveiras que estão no livro de Zacarias, no capítulo 4.
E o Senhor ali, então, dá essa visão a Zacarias, e ele fala a respeito de 2 oliveiras. E o Senhor fala ali, então, que naquele texto de Zacarias 4, no versículo 14, diz que aquelas 2 oliveiras são 2 homens ungidos pelo Senhor para servir ao soberano. E naquele momento, ali ele estava se referindo ao rei e ao sacerdote, naquela época no povo de Israel. Mas é curioso que o Senhor, trazendo para o tempo do fim, ele diz então que haverá 2 pessoas que servirão ao Senhor. E então é um entendimento de que essas 2 testemunhas são 2 pessoas. Mas também vejam que, no continuação do versículo 4, ele diz assim: estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. E onde nós vamos achar a referência a esses 2 candelabros? No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, versículo 20, o Senhor diz o seguinte: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Um outro entendimento que também é válido a partir da leitura da palavra, diz que estas 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras, também têm 2 candelabros, e como nós vimos em Apocalipse 1, versículo 20, os candelabros são igrejas. Então, talvez também são 2 igrejas. São 2 comunidades, 2 grupos de pessoas que, assim como estas pessoas, serão testemunhas de Cristo no final dos tempos. O Senhor vai levantar pessoas para serem as suas testemunhas, e o Senhor tem nos chamado para sermos essas testemunhas. E o Senhor, quando nós vemos a respeito dessas testemunhas, nós vemos ali, a partir do versículo 6, que essas testemunhas, que estes homens, talvez essas comunidades, esse grupo de pessoas que o Senhor tem levantado para o tempo do fim, terão poder para fechar o céu, de modo que não chova. Terão poder para transformar água em sangue, ferir a terra de toda sorte de pragas. E aqui nós vemos características muito parecidas com Moisés e Elias. Por isso existe o entendimento de que estas pessoas, estes homens que o Senhor levantará, virão na unção de Moisés e de Elias. Também é entendido isso porque quando o Senhor Jesus, ele teve o seu ministério sobre a face da terra, Jesus foi ao monte e ele foi transfigurado. A glória de Deus apareceu ali, aqueles que ali estavam, e junto com Jesus estavam Moisés e Elias. E desta forma, o Senhor ali reforçava o testemunho que a lei, Moisés, e os profetas, Elias, davam a respeito de Cristo. Então o Senhor tem chamado um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas tem sido chamado para serem suas testemunhas. Essas testemunhas estão sendo chamadas, ou o Senhor está demonstrando a característica, a unção, a forma de que estas 2 testemunhas deverão atuar sobre a face da terra, na unção e no chamado de Moisés, na unção e no chamado de Elias. Mas é importante então a gente entender o seguinte: qual é esse chamado? Porque aqui nós vemos qual é o poder que eles tinham.
Mas para nós podermos então agir conforme Moisés, agir conforme Elias, nós precisamos então entender o que fazia deles tão diferente, o que fazia deles tão especial, por que é que eles foram quem eles foram no tempo que eles viveram, para que nós possamos também ser essas pessoas, para que nós possamos também causar o mesmo impacto que esses homens causaram na sua época. Amém? Vocês estão me seguindo comigo? Está claro? Então, nós vamos, nas próximas ministrações, começando hoje, nós vamos então entender um pouco mais, mergulhar um pouco mais, quais eram as características de Moisés, quais eram as características de Elias, o que é que então, qual era o ministério que eles tinham, para que nós possamos ser também essas testemunhas nos nossos dias. Amém? E agora então, nós vamos, com toda esta introdução e explicação, nós vamos agora então começar falando a respeito de Moisés. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo. Nós iremos a Êxodo, vamos ler o capítulo 24. Êxodo está fácil, é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo 24. Nós vamos começar hoje falando um pouco a respeito de uma das características de Moisés. E no capítulo 24 nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 18. Êxodo 24, 12 ao 18 diz assim na minha versão: Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, pode procurá-los. E quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. E durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem, e aos olhos dos israelitas a glória do Senhor pareceu um fogo consumidor no topo do monte. E Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E agora eu quero convidá-los a irem até Êxodo no capítulo 33, um pouquinho mais para frente. E nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 23. Êxodo 33, a partir do versículo 7, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço pelo nome, e de você me agrado.
Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu te conheço pelo nome. Então disse Moisés: eu te peço que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. E então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O que o Senhor quer nos ensinar hoje? A primeira característica a respeito do ministério de Moisés, que o Senhor quer que nós tenhamos em mente e pratiquemos, é a paixão pela presença do Senhor. É esse anseio de estar na presença dEle. Moisés foi um homem que foi muito tratado pelo Senhor. E Moisés, a palavra diz que ele tinha 40 anos quando ele saiu do Egito. Jovem. E ele foi para o deserto. E ele começou a cuidar das ovelhas do seu sogro. E ali o Senhor chamou Moisés pela primeira vez, através de um arbusto, uma sarça, que queimava fogo, pegava fogo, mas não queimava. Aquele fogo não apagava. E ali foi o primeiro chamado de Deus para Moisés. E Moisés, ele começou a desenvolver o hábito de estar na presença do Senhor. Mas ele não apenas estava na presença do Senhor, ele ansiava estar na presença do Senhor. Ele tinha paixão por estar na presença do Senhor. E às vezes a gente aprende que o termo paixão é um termo que não é devido, porque o paixão ela passa. Imagina você manter a paixão por todo o tempo. Eu estou casado há 20 anos, já. E eu não sei, eu preciso alimentar a paixão da minha esposa por mim e eu por ela. Nós temos que ansiar estar perto. Nós temos que querer estar juntos. A paixão é algo que nos consome quando ela não é atendida. É esse anseio, é essa vontade que nós precisamos ter pela presença do Senhor. O que capacitou Moisés a cumprir o objetivo que Deus tinha para a vida dele foi ele ansiar estar na presença do Senhor. Foi ele ansiar estar diante do Senhor. Foi ele ansiar o Senhor o chamar. Foi ele ir ao encontro do Senhor e o Senhor o atender. Veja que na primeira vez o Senhor falou para ele: venha. Ali no Êxodo 24.
vem, que eu estou te chamando. Mas quando nós lemos a primeira parte de Êxodo 33, diz assim: quando ele ia à tenda, o Senhor descia. Vai ter momentos, queridos, que o Senhor vai te chamar. E eu sei que não é um testemunho muito bom para dar, mas quando nós estávamos nos Estados Unidos, eu acordava muitas vezes de madrugada para orar. E aí eu falei para o Senhor uma vez assim, eu falei: Senhor, você me perdoa, mas eu tenho muita dificuldade de acordar depois. E eu sei que o Senhor está me esperando. E é o meu papel chegar para Ele e falar: Senhor, tanto faz. Porque eu quero ansiar estar na Tua presença. Assim como tem vezes em que nós iremos à presença do Senhor, falar: Senhor, posso falar? Você vai me ouvir? E o Senhor vai vir ao nosso encontro. Nós precisamos ter essa paixão pelo Senhor. E alguém pode perguntar: mas por que é que isso vai ser algo tão importante nos dias de hoje? Por que é que isso vai fazer destas testemunhas de Cristo algo tão notável? Ter essa paixão pela presença, porque no final das contas, essa paixão pela presença é algo que vai de mim para o Senhor e do Senhor para mim. Mas eu quero compartilhar com os irmãos 3 motivos pelo qual o Senhor quer que nós tenhamos paixão pela presença dEle. E 3 motivos pelo qual isso é importante para sermos as suas testemunhas. O primeiro motivo está no versículo 13. No versículo 16 de Êxodo 33. Vejam só o que diz ali. Êxodo 33, versículo 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. E o versículo 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, o primeiro motivo pelo qual nós devemos ter paixão pela presença do Senhor, ansiar a presença do Senhor, é que para sermos testemunhas, precisamos conhecer. Para sermos testemunhas, nós precisamos ser aqueles que viram, aqueles que ouviram, aqueles que conheceram, aqueles que experimentaram o Senhor. Não tem como nós anunciarmos, sermos testemunhas de algo que nós nunca fizemos parte. Não tem como nós anunciarmos a um Deus que nós cremos que está vivo, se nós não nos relacionarmos com Ele. Não tem como nós falarmos: olha o que Deus faz, se Ele nunca fizer nada na minha vida, através da minha vida. Não tem como nós falarmos de um Deus que a gente não conhece. Como é que podemos anunciar, então, às demais pessoas a respeito dele? O termo testemunha tem a ver com a experiência pessoal daquele que está anunciando. Tem a ver com a nossa experiência pessoal com o Senhor. Qual tem sido a nossa experiência com Ele? Tem a ver com a nossa experiência daquilo que nós vemos que o Senhor tem feito no nosso meio. E o Senhor tem feito coisas no nosso meio. Testemunha. O primeiro motivo pelo qual nós devemos ter essa paixão pela presença do Senhor é para que nós possamos conhecê-lo e anunciar aquilo que nós conhecemos.
Segundo motivo, está no versículo 8 e no versículo 11, a segunda parte do versículo 11 de Êxodo 33. Diz assim: sempre que Moisés ia até a tenda do encontro, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. E olha o 9. E assim que Moisés entrava, a coluna de Deus descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E olha a segunda parte do versículo 11. E depois que Moisés voltava ao acampamento, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O segundo motivo pelo qual nós devemos ansiar, ter paixão pela presença do Senhor, é que esta paixão, este anseio, essa busca, ela vai ser exemplo para os outros e vai instigar o mesmo nos outros. Você já conheceu aquela pessoa que você olha e fala assim: meu, Deus deve falar com essa pessoa de um jeito tão incrível. Seja essa pessoa na vida de alguém. Busque. Você vai ser exemplo para os seus filhos. Você vai ser exemplo para o seu cônjuge. Você vai ser exemplo para os seus netos. Você vai ser exemplo para os seus amigos. Você vai ser exemplo para os irmãos da igreja. Quando nós estávamos ali nos Estados Unidos, as meninas, elas tinham muitas situações em que elas voltavam muitas vezes frustradas da escola. E muitas vezes elas voltavam como que derrotadas. E elas vinham e elas falavam com a Gra. E elas falavam assim: mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela falava assim: filha, eu não posso fazer nada por você. O único que pode é o Senhor. Então fecha a porta do teu quarto. Ora até que algo aconteça. Mas sabe por que elas fizeram isso? Elas passaram a fazer e hoje elas fazem isso por iniciativa própria. Mas sabe por quê? Porque elas veem a mãe delas fazendo a mesma coisa. De fechar a porta do quarto, de orar. E a gente é tanto exemplo para tantas coisas, por que não sermos exemplos para as coisas do Senhor? Quando o Senhor lá em Deuteronômio disse ao povo: olha, ensina o teu filho no caminho, quando você estiver sentado à mesa, quando você estiver andando, quando vai deitar, ele está dizendo assim: seja exemplo para o seu filho, seja exemplo para o seu filho, seja exemplo para o seu cônjuge, seja exemplo para o seu irmão da igreja, seja exemplo para o seu amigo, seja exemplo para o seu chefe, seja exemplo para as pessoas que olham para você e que falam assim: eu quero poder experimentar desse Deus. Quando nós passarmos a fazer isso, as pessoas vão notar. E elas vão poder perguntar para a gente: como é que você consegue? E a gente vai poder dizer: eu busco a Ele e Ele vem ao meu encontro. Poderemos ser exemplo na vida das pessoas. E o terceiro motivo pelo qual nós devemos buscar essa presença com anseio está no capítulo 34, na verdade, de Êxodo. Do versículo 29. E depois do 33 ao 35. Que diz assim na minha versão. Êxodo 34, versículo 29 diz assim: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Versículo 33. Quando ele acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu.
mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. E sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. E então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. O terceiro motivo pelo qual nós devemos fazer isso é que quando nós fizermos isso, a presença de Deus vai ser tão abundante na sua vida que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: o que você tem? O que é que você resplandece? De onde vem essa paz? De onde vem essa alegria? O que é que você tem de diferente? Alguma coisa você tem de diferente. Porque a presença do Senhor sobre as nossas vidas, assim como foi na vida de Moisés, ela vai abundar, ela vai superabundar. Ela é algo que o Senhor não dá para que a gente guarde. Ela é algo que o Senhor nos dá para que a gente possa derramar sobre a vida dos outros. Aquilo que o Senhor tem dado a nós não é algo para que a gente guarde e que a gente coloque na nossa reserva. É algo para que a gente possa distribuir, para que a gente possa derramar, para que a gente possa realmente ser os instrumentos do Senhor onde a gente estiver. E aí, parafraseando meu pai, sermos os instrumentos visíveis, o canal visível do poder invisível do Senhor nas nossas vidas. O Senhor quer relacionamento conosco. O Senhor, Ele quer que nós o conheçamos e Ele nos conheça. Lembra que Jesus, nos evangelhos, disse que muitos dirão a Ele naquele dia: Senhor, fizemos tantas coisas em Teu nome. E o Senhor vai dizer a ele assim: desculpa, mas eu não te conheço. O Senhor quer nos conhecer. O Senhor quer que a gente abra o nosso coração diante dEle. O Senhor quer que, através das nossas atitudes, as pessoas se sintam encorajadas a fazer também. Ontem, a Bispa Naya compartilhou algo que eu sei, mas eu acho que eu não sabia de tanto detalhe. Que o bispo, ele acorda toda madrugada para orar. Mas que uma vez o Senhor deu uma visão a Nanda, de que o anjo ficava ali esperando ele para ouvir as orações dele. Depois vocês contam. Mas isso, eu não sei vocês, mas me encorajou a reconhecer o meu erro, de falar para o Senhor: Senhor, de madrugada não. E esse mesmo exemplo nós podemos ser na vida de alguém, e alguém pode ser na nossa vida, e que dessa forma nós possamos ansiar estar na presença do Senhor. E também essa presença vai ser tão abundante nas nossas vidas. Nós lemos ali no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, dizendo que o amor de muitos se esfriaria. Mas vão ter as pessoas que vão precisar desse amor. E o Senhor Jesus nos disse no Evangelho de João que nós seremos reconhecidos por sermos seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Tem pessoas que estão ansiando por esse amor. Tem pessoas que estão ansiando por essa paz. Tem pessoas que estão ansiando por essa presença de Deus na vida delas, porque existem duas coisas no meu entender: que o homem vem de fábrica com algo faltando. Um companheiro ou uma companheira. E a presença de Deus. Mesmo as tribos mais distantes adoram algo. Entendem que há algo a ser adorado. Entendem que
As coisas que existem, elas não existem por si só, mas sim que existe um Deus que criou. As pessoas têm essa necessidade, elas têm essa carência no coração delas. Então nós devemos buscar essa presença do Senhor. E talvez alguém possa olhar e falar assim, mas como é que eu posso fazer isso, Gu? Para terminar, eu quero convidá-los a abrirem na carta de Romanos, no capítulo 12. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Por nós mesmos a gente não consegue. É algo que vai contra a nossa natureza. É algo que vai contra a nossa mente. Mas vejam que ele termina dizendo que existe um culto racional, existe uma decisão, existe uma vontade, existe um posicionamento, existe uma iniciativa que nós devemos ter. E desta forma, tendo esta iniciativa, o que nós devemos fazer? Oferecer a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Gu, como é que a gente pode ser essas testemunhas, ansiar essa presença do Senhor, desejar essa paixão, ter essa paixão pela presença do Senhor? Nos colocar diante dEle. E eu quero convidar cada um a trocar a palavra irmãos pelo seu nome. E onde estiver falando ali, se ofereçam, que lhes, rogo-lhes, que você coloque para você. Então eu quero que vocês façam o seguinte exercício. E eu vou ler, colocando a minha vida. Portanto, Gu, eu te rogo pelas misericórdias de Deus, que você se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Eu quero te convidar a fazer a mesma oração, a mesma leitura. E a partir disso fazer essa oração ao Senhor. Senhor, eu quero me entregar num culto racional. Sem Ti eu não consigo. Sem o Senhor eu não tenho forças. Mas eu quero entregar a Ti o meu culto racional. Eu quero tomar a decisão de me entregar e me oferecer a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero, Senhor, ansiar estar na Tua presença. Eu quero, Senhor, ansiar Te conhecer. Eu quero, Senhor, ansiar que a Tua presença seja tal na minha vida que as pessoas possam olhar. Eu quero, Senhor, ansiar que a minha presença, que a Tua presença na minha vida seja tão grande, Senhor, que as pessoas possam Te ver em mim, sabendo, Senhor, que nada há de valor em mim, que tudo vem de Ti. Mas eu quero, Senhor, que as pessoas possam reconhecer a mim como uma testemunha Tua, como alguém que testemunha a respeito de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E nessa semana, no estudo bíblico, foi lido ali pelo pastor Ricardo um texto que fala que se buscarmos o Senhor, Ele viria como uma chuva de inverno e como a chuva da primavera. E a chuva de inverno, ela é aquela que
que quebra, que amolece, que prepara a terra para aquilo que vem na primavera. E com isso o que eu quero dizer é o seguinte: essa oração, o Senhor vai começar a se derramar na sua vida, talvez como uma chuva de inverno. Talvez Ele vá quebrar o seu coração, talvez Ele vá gerar no seu coração, na sua mente, algo que parece pouco, mas continua, não desiste, insista, persevere, continue, porque se você continuar, aquela água, aquela chuva, ela vai preparar aquela terra, até a hora que quando vier o derramar do Senhor sobre a sua vida, o seu coração e a sua mente vão estar tão preparados que o Senhor Ele vai superabundar na sua vida e Ele vai começar a derramar tantas outras coisas sobre a sua vida que você não vai nem mais lembrar de como era antes. Porque tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, Ele vai derramar vida, Ele vai dar novos frutos, e esses frutos vão dar novos frutos, e esses frutos vão dar mais frutos, até que o Senhor venha. Amém? Amém, Senhor. Colocamos mais uma vez as nossas vidas diante de Ti. Precisamos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo. E eu te louvo e te exalto, Senhor, porque o Senhor começou ministrando ao nosso coração, de que ouvimos o Senhor batendo a porta do nosso coração, e que o nosso coração queimou, que o nosso coração ele ardeu, que o nosso coração ele ativou, Senhor, esse anseio da Tua voz, esse anseio da Sua presença, esse anseio, Senhor, da Tua abundância nos nossos corações, na nossa mente, no nosso meio, e que assim continue, Senhor, e que o Senhor possa continuar queimando, que o Senhor possa continuar ministrando, que o Senhor possa continuar, Senhor, realmente movendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e é o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.